Oi, nessa aula eu quero te apresentar aí as funcionalidades também da opção de mover e rotacionar, junto aí com a criação de grupos e componentes, tá? Da importância da criação de grupos e componentes no nosso modelo. Então, eu deixei como exemplo aqui essa mesa, que a gente já vai usá-la, tá? Mas vamos lá para a principal função, em você criar um grupo. Então, vamos supor que eu quero fazer uma estante aqui, ó. Fazer uma estante, tá? Vou subir ela aqui, ó. Fazer as bordinhas, tá? Para que a gente possa entrar umas bordinhas de uns 5 é muito, né? Uns 4 centímetros. Empurrar, puxar para ir para dentro, ó. Ter uma profundidade. Beleza. Se eu começar a criar, por exemplo, uma prateleira aqui dentro, né, dessa estante, eu quero começar a fazer, né, as divisões de prateleiras, de nichos, o que for, dentro dessa estante. Se eu vir aqui e criar, né, acabei de criar essa estante, a caixa da estante, e eu venho aqui, ó, e desenho agora, opa, desenho agora uma prateleira. Olha só o que está acontecendo. Eu não vou conseguir ter divisão, sabe, da prateleira para a estante, vai ficar tudo grudado, tá certo? Aí, se eu quiser criar uma porta, aqui, ó, venho aqui, crio uma porta. Ele vai ficar tudo junto, tá? Dos demais, ó. Se eu selecionar somente a porta, ele vai acabar selecionando todo o restante, tá? Porque eu não estou criando grupos. Eu estou fazendo a minha modelagem em cima de uma outra modelagem que já era para eu ter criado um grupo, né, separado, e eu estou fazendo tudo junto, tá? Então vai virar uma grande bagunça. Não faça isso, tá? Eu vou excluir e vou fazer agora da maneira correta, tá? Da maneira certa, ó. Uma estantezinha aqui. Criar aqui as bordinhas. Vai ser a caixa, né, da nossa estante, ó. Uns 4. E fechou. Até aqui. Essa primeira opção está criada, a gente precisa ir lá no nosso layer, tá certo? Lembra das etiquetas? Vamos definir ela aqui na aba de marcenaria, tá? Eu vou agora selecionar toda a minha caixa e criar um grupo. Ele já foi para o layer correto de marcenaria. Fechou. Todos os layers aqui vão estar dentro da marcenaria, então eu posso fechar minha bandeja padrão e continuar. Agora eu vou criar uma prateleira aqui dentro. Ó, tá vendo que ele já separou, ó. Eu já não tô mais com aquela coisa, como se fosse uma coisa só. Eu já tô vendo agora a divisão, ó, dessa prateleira. Vou criar um grupo dessa prateleira. Se eu vir aqui em mover, ele não vai estar grudado, né? Nessa base aqui de baixo, tá certo? E a mesma coisa, ó, se eu criar uma porta, eu também vou vir desenhar aqui uma porta, a profundidade de uns 2 centímetros, vamos supor, selecionar tudo, sem nenhum perigo de selecionar o restante do meu modelo e criar um grupo separado, tá? Porque uma coisa é como acontece na marcenaria real, tá? Você não vai ver um marceneiro fazendo uma estante ou o que quer que seja de um móvel, tudo junto, tudo como se fosse uma coisa só. Primeiro ele vai fazer a caixa, tá? Ele vai ter aqui a presença dessa primeira madeira com essa daqui, com esse encontro aqui. Depois vai vir as prateleiras de dentro, as prateleiras internas, depois as portas, depois o puxador, tá certo? Então, essas divisões têm que estar acontecendo também dentro da sua modelagem, tá? Para que você não tenha dor de cabeça aí, tá certo? Porque muitas vezes já aconteceu muito de eu pegar modelagens prontas, tá? De projetos prontos. Por exemplo, aqui é uma parede, essa parede ficou muito grossa. Diminui um pouquinho. Vamos supor que aqui é uma parede. E aqui tá a bancada da cozinha, tá? A bancada da pia. Assim, ó. Mas aí eu quero, por exemplo, mover alguma coisa, eu quero tirar daqui. Se eu vir aqui com mover, uma que eu não vou conseguir mover, ó, ele vai ficar bem doido, tá? Ó. Ele vai deformar todo o meu objeto, tá certo? Se eu quiser mover alguma coisa de lugar, enfim, se eu quiser selecionar somente a bancada, eu não vou conseguir porque ele vai estar grudado. Então, você teria que fazer uma série de coisas, tá? Para conseguir dividir. Então, para evitar dores de cabeça, você já começa dividindo toda a sua modelagem aí. Fechou?
Então, essa é a importância aí da criação de grupos, ok? Agora, qual é a importância da criação de componentes, Nath? Vamos lá. Vamos supor que estou criando aqui uma escada, tá? 18 de altura. Beleza. Eu vou criar aqui um grupo, vou fazer como se eu estivesse criando só um grupo e vou mover aqui, ó. Ferramenta mover também, ó, muito útil. Sempre pega nos pontos de intersecção, tá? Os pontos das extremidades, para você ter maior precisão, ó. Copia com Ctrl ativado e cola aqui, ó. Sempre com Ctrl você vai fazer cópia. Fechou. Tenho essa escada aqui, beleza. E eu quero agora, vou criar todos com essa cor, beleza. Mas vamos supor que, essa escada está criada, deixa eu fazer um pouquinho maior, só para a gente ver, né, o trabalhão que a gente teria que ter. Mas vamos supor que esse revestimento, tá, vamos supor que é um revestimento, não ficou bom, tá, não ficou bom, eu quero ver um outro tipo, eu quero aplicar um outro tipo de revestimento. Então, eu vou vir aqui, selecionar, e eu teria que vir aqui, ó, e criar um por vez, tá bom? Você teria que criar um por vez, às vezes entrar dentro, tá? E ir selecionando. Então, para você não ter todo esse trabalhão, ó, de ir mudando, né, uma cor de cada vez, um acabamento de cada vez em algum detalhe, o que que você faz? Ó, vou fazer uma cópia aqui para o lado. E eu quero criei um grupo, beleza, mas você pode selecionar e criar diretamente um componente, tá? Não tem problema você primeiro criar um grupo e depois criar componente por cima. Vai funcionar da mesma forma. Eu vou vir com o botão direito e vou criar um grupo. Vou escrever aqui o nome desse grupo, é escada. Fechou. Agora sim, ó, eu vou vir com mover. Esse processo um por um que eu estou fazendo é proposital, tá? Para você ver depois uma outra funcionalidade dessa ferramenta mover, que você não tenha necessidade de fazer um por um, tá? Uma vez que você fez uma base, né? Claro, você pode selecionar, vir aqui com a ferramenta mover, dá um clique, Ctrl ativado e sobe aqui, ó. Certo? Fechou. Nath, então eu vi que eu preciso alterar esse acabamento, tá? Dessa escada toda. Então, o que que eu faço? Vou fazer uma por uma? Não, porque você criou um componente e agora você consegue entrar em qualquer um deles, que todos os demais vão ser selecionados, tá? Porque eles são um componente, ó. E aí eu consigo mudar o meu acabamento, ou o que for, a cor desse objeto de uma vez só. Ele vai aplicar em todos que eu trouxe aqui no modelo essa repetição. Então, uma dica para você. Se você vai fazer qualquer coisa, tá? Seja um armário de uma cozinha, uma escada, colocar luminárias, por exemplo, spots, principalmente spots a gente usa em bastante quantidade, né? Num modelo 3D, num projeto. Crie um componente e depois faça cópias, porque qualquer alteração que você fizer em um vai se repetir em todos os demais, tá bom? Essa é uma dica de ouro, tá? Para você otimizar muito aí o seu tempo, tá? Então, o mesmo acontece, por exemplo, uma porta de armário, tá? Vamos supor que é a base de uma bancada, ó, e eu vou criar aqui as portas do meu armário, tá? Já vou logo criar um componente, ó, portas armário, e eu vou fazer uma cópia aqui, ó. Assim mesmo, só como uma forma de exemplificar. Tá tudo errado a forma que eu fiz, já vou ensinar a forma certa, mas vamos supor, tá? E aí eu quero, bom, todas as portas são de madeira, então eu venho, seleciono tudo, vou colocar uma madeira aqui mesmo, tá? Dessas texturas do próprio Sketch, ó. E aí, ó, eu não tenho trabalho de ficar selecionando cada porta e aplicando, tá bom? A minha textura. Eu consigo selecionar apenas uma e todas as demais serão aplicados aí também esse revestimento, beleza? Agora vamos supor, né, que, Nath, mas não são todas as portas, né, dos armários superiores que vai ser essa mesma porta. Então, você pode selecionar o que não for, tá? O que você quiser trazer essa individualidade em relação aos demais, selecionar o que você quer, vir com o botão direito e tornar único, tá? Quando você torna único, quer dizer que você
separou esses dois grupos que você selecionou dos demais, ó. Então, se eu selecionar aqui, esse daqui que eu não tornei único, continua um componente, né, separado desses agora, beleza? Bom, vamos lá. Uma outra funcionalidade aqui, ó, vou fazer essas portas agora da maneira correta, deixa eu só deixar um pouquinho mais fino, tá? Uma coisa interessante sobre a ferramenta Mover é que você consegue vir aqui, ó, fazer uma cópia e dar a distância. Vamos supor que eu quero uma distância, tá me dando aqui 1,8. Eu preciso de uma distância, né, nesse armário, que nenhum armário, nenhuma porta de armário é grudado no outro, ele tem esse espaçamento, tá? E esse espaçamento é muito importante, principalmente para você que vai renderizar o seu projeto. Não faça uma modelagem com uma porta grudada na outra, tá? Quando se trata aqui de armários, enfim, que for, guarda-roupa. Tenha uma frestinha ali de separação, tá? De distância de uma para outra. Então, eu vou colocar 1,08 e vou colocar 5, como se fosse 5 milímetros na frente, tá? Vou dar um Enter. Ao invés de eu ficar fazendo um por um, a partir daqui eu posso vir né, na minha tecla com a ferramenta de asterisco, sabe? Ó, você vai ver aqui no lado inferior aqui direito, você vai ver o símbolo do asterisco. E aqui eu vou colocar a quantidade de portas que eu quero que ele repita. Então, vamos supor que eu quero 5 vezes. Ele vai contar essa que você está acabando de copiar e vai somar mais 4 na frente, tá bom? Ó, Enter. Beleza. Tá vendo que ele já fez a cópia com a distância, ó, que eu preciso? Então, eu não precisei ficar fazendo um de cada vez, uma por uma, tá certo? Ó, então, fica de uma forma muito mais prática aí, para você criar através dessa ferramenta de multiplicação do Mover, tá certo? Beleza. Bom, trazendo aqui, ó, voltando nessa estante, você pode fazer o mesmo, tá? Ó, vamos supor, ó, eu trouxe essa distância aqui, e eu quero fazer a mesma distância. Eu não sei quanto que é, Nath, essa distância. Então, você pode vir, ó, com a sua prateleira selecionada, vem aqui com mover a partir desse pontinho, que é a distância que ele está da base, porque você quer essa mesma distância, certo? De uma prateleira para outra. Você pode ter como guia essa base de distância, dá um clique, Ctrl, dá mais um clique aqui agora, ó. Para aqui, você pode vir com um asterisco de novo, tá? De multiplicação, e multiplicar por 5, por exemplo, vai por 4. Enter. Ó, ele pegou exatamente a mesma distância aqui, tá certo? Perceba que eu não consegui ir até o final, né? Porque eu não sabia exatamente quantas prateleiras ia caber, a quantidade exata de distância. Então, aí que vem uma outra opção bem interessante, ó, que você pode fazer. Eu vou vir com essa minha prateleira, ó, aqui embaixo, e eu vou fazer uma cópia com o mover mesmo, ó, lá em cima, encostado aqui em cima. Pronto. Na hora que eu encostar essa prateleira aqui em cima, ao invés de eu usar o asterisco agora para multiplicar, eu vou usar a barrinha, ó, de divisão, para que divida. Então, ele vai fazer uma soma, né, uma divisão, aliás, dessa prateleira que está lá embaixo, na minha base, com essa agora de cima, e ele vai dividir por igual, de acordo com o valor que eu colocar. Então, vamos supor que eu quero que divida uma distância por igual para 6 prateleiras, tá? Enter. Ó, ele já fez a divisão correta para mim, usando a mesma distância de uma para outra, tá? Ó, ele mesmo fez essa distância de uma para outra. Perceba que tá a distância correta, beleza? Então, com a ferramenta multiplicar e dividir, você consegue tranquilamente aí. A diferença é que na dividir você precisa ter um ponto base, tá? Fazer uma cópia para onde precisa terminar, né? Para onde é o limite de cópia que você vai ter. Eu vou usar essa mesa também com a cadeira como exemplo, tá? Usando também agora o rotacionar, que é a mesma coisa, tá? Como se você estivesse usando o mover. Ó, primeiro que eu vou desassociar. Para você desassociar um grupo criado, vamos supor que você quer desassociar essa mesa, né? Foi criado um grupo junto com a cadeira. Vem com o botão direito e desassocia,
tá? Ele vai se tornar agora grupos individuais, tá certo? Se você quiser desassociar novamente, é só você vir e ir desassociando, né, até ele se desmembrar por completo, ok? Mas vamos lá, eu vou selecionar aqui na minha cadeira, eu vou dar um clique aqui com o rotacionar. Se você vir passando aqui com o mouse bem devagarzinho, você vai encontrar o eixo central, ó. O eixo central dessa mesa, que é bem aqui. Agora, você vai selecionar a sua cadeira, vai teclar aqui a letra Q do seu teclado, que é a da ferramenta de rotação, e você vai achar aqui o centro dessa mesa, por exemplo. O centro da mesa, ó, é mais ou menos aqui nesse pontinho de intersecção que ele nos mostra, tá? Aqui eu vou direcionar agora para onde está a minha cadeira, tá? Ó, sem clicar em nada, só arrasta. Achei aqui minha cadeira. Eu vou dar um clique na cadeira com o Ctrl ativado, porque eu vou fazer uma cópia, ó, fazer uma cópia dela. Vamos supor, vou deixar aqui essa distância, vou teclar aqui o multiplicar e vou apertar o número 5, tá? Para que se repita 5 vezes. Foi demais, ó, por isso que ficou entrando aqui. Eu vou excluir essa daqui, tá? Então, aqui eu usei a ferramenta de multiplicação, tá? Mas, Nath, vamos supor que eu não sei exatamente quanto que vai ser, né? Quanto de cadeira vai caber, né? Você viu que ficou uma passando por cima aqui. Então, ó, deixa eu dar um Ctrl Z para voltar. Deixa eu ver se ele vai voltar. Voltou. O que você pode fazer? Vir com a ferramenta de rotacionar novamente, ó, achar aqui o meio, com a cadeira selecionada, que é o que você quer fazer a cópia, dá um clique e vem, ó, para onde você imagina que vai terminar, tá bom? Onde vai ser o fim, né, dessas cópias, mais ou menos aqui. Dá um clique e agora você pode vir com a barrinha, tá? Como se fosse de dividir e apertar aqui a letra 4, vamos supor. Ó, ele já fez a divisão aqui para mim, ó, e concluiu com mais 4 cadeiras, contando com a que eu estava selecionando, tá? Então, aqui ele já fez a divisão correta, tá? De distância de uma cadeira para outra, tá? Através da ferramenta de divisão. Fechou? Bom, então, ferramenta rotacionar, né? Você tem a oportunidade aí de rotacionar dessa forma. Bom, além disso, a ferramenta de rotacionar, ela de fato, né, como o nome diz, ela vai rotacionar os objetos, ok? Então, por exemplo, eu vou trazer essa cadeira para cá, né? Vamos supor que eu quero rotacioná-la, né? Quero rotacionar ela e deixar ela reta, ela tá meio na diagonal. Então, vamos supor que você quer ajustar essa cadeira, tá? Você pode se basear pelas linhas guias também, ó. Eixo azul, tá? Ele vai ficar na cor azul. Eixo, vamos ver aqui um outro eixo, peraí. Vamos supor que você quer pegar em uma das laterais, ó, eixo verde, por exemplo, e também tem o eixo vermelho, tá? Que vai ser alguma outra lateral aqui que você colocar, ó, tá bom? Claro que ele tá todo torto, a gente vai ajustar essa cadeira agora, ó, pra gente conseguir exemplificar melhor. Pega de um pontinho aqui de intersecção do grupo pro outro pontinho final e ajusta até ele chegar nesse eixo verde, tá vendo, ó? Já chegou aqui no eixo verde. Agora sim eu consigo exemplificar, né? Se você quisesse rotacionar nas laterais, ó, você pode apertar um dos pontinhos para ver qual que se encaixa. Esse aqui é no eixo verde, ó. Pego aqui o pontinho de cima para o pontinho de baixo. E vou, ó, inclinando, né? Ó, caso você quisesse inclinar, enfim. Aqui no eixo verde, aqui seria o eixo, provavelmente o eixo vermelho, tá? Ó, inclinar nesse outro sentido, ok? Então, a ferramenta de rotação seria essa das funcionalidades dela, fechou? Então, a gente viu aqui como criar componentes, como criar grupo, como poder fazer a multiplicação e a divisão de cada uma dessas ferramentas, beleza? Na próxima aula, a gente continua com algumas outras ferramentas aqui bem bacana do SketchUp, fechou? A gente se vê na próxima aula.